Olá, eu sou Paula Alves, evangelizadora, e mais uma vez te convido a fazer parte deste trabalho da evangelização de espíritos. Eu peço licença para adentrar o seu lar. Do menorzinho ao mais experiente, todos podem aprender com o evangelho do amado Mestre Jesus. Me acompanha nesta prece. Amado Pai, eu te peço neste momento, nos envolva com o seu amor e com a sua paz, que possamos contar com o apoio dos nossos abnegados amigos espirituais, nos instruindo, nos inspirando, para que possamos adquirir com o Evangelho a força, a coragem e a paz que necessitamos neste momento para continuar perseverantes no caminho que o Senhor colocou para cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Seguindo com o cronograma da evangelização de espíritos, hoje nós trazemos a aula Reencarnação, Ressurreição e Páscoa à luz da doutrina espírita. Vamos evangelizar? No livro Escuta Meu Filho, de Aura Celeste, nós temos uma história intitulada Um Espetáculo Inesquecível, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 13. E ela conta: Aproximavam-se os dias aflitivos da condenação de Jesus. Ele saiu com 3 companheiros, Pedro e os irmãos João e Tiago. Jesus atingiu o alto do Monte Tabor. Ele se adiantou na escalada do monte e aparecia aos companheiros com as faces luminosas e brilhantes como o próprio sol. Transfigurou-se diante deles. Os discípulos, emudecidos pela emoção, admiravam o mestre fascinados. Inesperadamente, apareceram Moisés e Elias. Ambos conversavam com Jesus sobre as injustiças e maldades dos homens. Sabiam que Jesus viveria na cruz o grande drama da crueldade humana, e ali se achavam para dar ao Mestre o testemunho da solidariedade. Os discípulos caíram de bruços quando, pouco depois, uma grande nuvem luminosa envolveu os personagens daquela cena inesquecível. Ouviram uma doce voz: Este é o meu amado filho em que me comprazo. Escutai-o. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 11 a 13, Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu declaro que Elias já veio. Não o conheceram e o trataram como quiseram. Assim farão com o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Kardec nos explica que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome ressurreição. Os judeus tinham vagas e incompletas noções sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem podia reviver sem saber como. A ressurreição é quando o corpo que já está morto volta à vida. A ciência demonstra ser impossível, ainda mais quando os elementos estão dispersos e absorvidos. A ressurreição aplica-se a Lázaro. Já a reencarnação é a volta do espírito à vida em outro corpo, especialmente formado para ele que nada tem de comum com o antigo. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra está contida em muitas passagens do Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 8, Jesus disse a Nicodemos, senador dos judeus: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos questiona como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez?
E Jesus diz: se não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire que eu diga ser preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4 ainda, nós podemos observar que os antigos acreditavam que a terra saía das águas. A água era o elemento gerador absoluto, símbolo da natureza material. Assim como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Se o homem não renascer com seu corpo e sua alma, assim compreenderam a princípio. Jesus estabelece distinção entre espírito e corpo. Corpo procede do corpo, espírito é independente dele. Deus dá a vida. Não se sabe o que foi e o que será do espírito. Se o espírito fosse criado junto com o corpo, saberíamos de onde ele veio, conheceríamos o seu início. Este trecho, esta explicação, consagra o princípio da pré-existência da alma e pluralidade das existências. Em Isaías, capítulo 26, versículo 19: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. A reencarnação surge como necessidade absoluta, condição inerente à humanidade, como lei da natureza. Kardec ainda explica que grupos ou famílias de espíritos que estão entrelaçados por afeição, simpatia e semelhança de inclinações buscam-se pelo espaço. A reencarnação os separa momentaneamente, porque quando regressam à erraticidade, ou seja, quando regressam à espiritualidade, aguardando por uma nova reencarnação, eles se reúnem novamente, como amigos que voltam de uma longa viagem. Uns seguem a outros na reencarnação, para renascer na mesma família ou círculo social, para trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Estão sempre unidos pelo pensamento, se uns encarnam e outros não. Os livres, os que estão no mundo espiritual, velam pelos que estão em cativeiro, ou seja, estão reencarnados. Os mais adiantados se esforçam para que os retardatários progridam. Após as existências, todos avançam no aperfeiçoamento. Isso quando tem uma afeição real, que é a única que sobrevive à destruição do corpo. Por interesse de união, quando esta união não é sincera, eles nada são uns para os outros, a morte os separa na terra e no céu. Quando ocorre união e afeição sincera entre parentes, nós dizemos que eles estão unidos por simpatias anteriores. São espíritos que já estavam unidos por outras encarnações de afeto, de amor. Mas pode acontecer de uma pessoa reencarnar numa família e ter caráter e gostos sem semelhança nenhuma com seus parentes mais próximos. E aí nós dizemos, parece que esta pessoa nem é da mesma família. Kardec diz que é uma verdade absoluta, uma verdade profunda. Deus permite nas famílias espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo, para servir de prova para uns e de progresso para outros. Os maus melhoram no contato com os bons e pelos cuidados que recebem deles. Com isso, o caráter abranda, os costumes apuram, as antipatias se esvaem.
mostra a fusão das diferentes categorias de espíritos. Com a reencarnação, ocorre a perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, ocorre o estreitamento dos laços de afeição. No livro Evangelho por Dentro, Paulo Alves Godoy nos explica que a reencarnação mostra que tudo o que vem de Deus é sábio e justo. O espírito tem a oportunidade de escolher provas para o aprimoramento, reiniciando novas experiências na carne. Se ele reencarna, passa por provas e vence estas provas, ele sobe para mais alto. Mas, se ele fracassa, ele sofre expiações cabíveis, sempre com oportunidade de retomar novo organismo e enfrentar novas vidas. Jamais condenado a penas eternas ou esquecido por Deus. Por isso, Jesus disse: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel explica que a reencarnação é a doutrina que salienta qualidades boas ou más peculiares ao espírito e não ao corpo. Pelo progresso, os bons se tornarão ainda melhores e os maus se tornarão bons. As aquisições dependem do esforço de cada um em benefício próprio. Ao deixar o corpo, o espírito leva tudo que tem de bom ou mal. Durante as encarnações, ele se depura, expurga a maldade e aperfeiçoa-se na bondade. Deus dá aos homens quantos corpos forem necessários para que cumpram suas missões. No Livro dos Espíritos, questão 167, qual o objetivo da reencarnação? Expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Nós devemos nos lembrar que a Páscoa está chegando e nós traremos também informações sobre a Páscoa. No livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele nos explica que a Páscoa é uma cerimônia anual de agradecimentos a Deus que remonta à antiguidade. Foi instituída por Moisés em memória da saída do povo hebreu do Egito, onde eram escravos. O cristianismo recebeu esta herança do judaísmo. Atualmente, relembra pela Páscoa a ressurreição de Jesus. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel nos traz um trecho intitulado A Ceia Pascual. E nós podemos nos lembrar deste trecho estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de 14 a 20. Ele diz que a ceia de Jesus, antes do seu suplício, não foi uma comemoração tradicional de Páscoa. Ele partiu o pão, deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Com o cálice cheio de vinho, ofereceu a eles e disse: bebam, este é o sangue do Novo Testamento que será derramado em vosso benefício. Jesus não tratava do pão material nem do vinho de uva, mas da sua doutrina, que é o alimento do espírito e precisa ser repartido com todos, para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos. Ele acrescentou: a carne para nada presta. O Espírito é que vivifica. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Não é com o pão, nem com a hóstia que devemos comungar, mas com a palavra do Cristo, com a sua doutrina. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz que a verdadeira Eucaristia evangélica é a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência para iluminar seus sentimentos e raciocínio através de todos os caminhos da vida.
No livro A Gênese, capítulo 15, sobre a superioridade da natureza de Jesus, Kardec fala que os discípulos não conheciam os fenômenos das aparições. Quando viam e tocavam o corpo de Jesus, achavam que tinha ressuscitado. Após o 40º dia da ressurreição, ele disse que nunca os abandonaria, levitou e desapareceu. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius diz que Jesus veio ao mundo exemplificar o poder da vida sobre a morte. Ele morreu para que todos vissem como se morre, ressuscitou para que todos vissem como se ressuscita. O triunfo majestoso não se verificou na cruz, mas nas aparições. O cristianismo é a religião da vida em oposição às religiões da morte. Para Deus, todos vivem. Quando este corpo perecível e imortal se revestir de glória e imortalidade, diremos: onde está, ó morte, o teu poder? Nada morre ou se extingue. O aniquilamento é ilusório. Jesus deu testemunho vivo da imortalidade. É a ressurreição e a vida. O que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Todo o que vive e crê nele nunca morrerá. Com base no livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, capítulo 170, nós trazemos a reflexão de hoje. Nós ainda estamos necessitando do isolamento social. E com todas estas notícias, com toda esta crise que atinge todos nós devemos comemorar a Páscoa? E Antônio Luiz Saião nos explica que sim, nós devemos comemorar a Páscoa em memória do Mestre Jesus. Uma Páscoa diferente. Não esta Páscoa que está preocupada com reuniões sociais cheias de ostentação, com ovos de Páscoa lindos, com ceia farta, com festança. Uma Páscoa realmente espiritual, que nos leva à prece sentida, à prece do coração, apoiados em atos de uma vida íntegra, pura, humilde, ativa e consagrada ao bem de todos os membros da família humana, sabendo que Jesus foi imolado para a salvação da humanidade. Quem sabe não é a hora de aproveitarmos esta situação onde devemos estar concentrados nos nossos lares e em cada membro da família para nos envolvermos realmente com toda a vida, com toda a trajetória do amado Mestre Jesus, tendo este Jesus vivo como exemplo para nós, exemplo de paciência, de fé, de resignação, de boa vontade e de amor que atinge todos os seres, de nos tratarmos como realmente somos, irmãos em Cristo. Aproveitemos, meus irmãos, este momento onde a Páscoa é renascimento, renascimento de ideias positivas, de fé, de certeza, de avanço, de progresso, onde nós sairemos muito mais fortalecidos, muito mais limpos, com um coração mais puro, muito mais sabedores da real necessidade de praticarmos a caridade, não somente a material, mas muito mais a moral, onde cada um percebe a situação do outro e age, levando palavras de incentivo, de esperança, de um afeto sincero, encorajando, um apoiando o outro. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu agradeço a toda a equipe e agradeço esta oportunidade que nós temos de servir a todos com o nosso trabalho, que é a evangelização. Para que possamos finalizar este encontro, vamos orar? Meu Senhor, nós somos imensamente agradecidos por tudo que temos, por todas as pessoas que estão no nosso convívio,
pelas mais distantes, pelas que estão já no mundo espiritual, que possam receber de nós as nossas melhores vibrações de paz e de gratidão. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja sempre conosco, nos guiando, nos trazendo tudo o que necessitamos, coragem, fé, amparo espiritual, para que possamos prosseguir rumo ao progresso de toda a nação. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu desejo a você e a todos os irmãos que tenham uma Páscoa abençoada em nome do amado Jesus. Não a Páscoa materialista que visa apenas comer, saciar sua vontade de ovos de Páscoa e uma ceia farta. Não esta, mas aquela Páscoa, meus irmãos, que é a renovação de todos os nossos pensamentos, de toda a nossa vontade, nosso desejo de nos melhorarmos. A renovação em busca da paz, da fraternidade, da solidariedade, sempre tendo ciência de que a caridade é o que nos salvará neste momento e em todos os outros. Fiquem com o amor de Deus e a paz de Jesus. Até a próxima!